diferentes do nosso sistema solar, na galáxia e nas estrelas. Existem diversas teorias que relacionam o fenômeno da reencarnação e tentam explicá-lo, cada uma à sua maneira. Pelo oposto, algumas teorias negam veementemente que a vida continua, que o corpo morre e o espírito se liberta. É o que diz o materialismo. Para eles, após a morte não existe absolutamente nada. Já os politeístas, que creem em vários deuses, acreditam que o espírito é absorvido pelo todo universal. E há também a doutrina espírita, que professa que cada espírito conserva sua individualidade após a morte e pode alcançar progresso infinito trabalhando pela sua purificação através das oportunidades criadas com a sucessão de existências. Com a palavra, o senhor Luciano Domingues, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto. A reencarnação fazia parte do dogma dos judeus sobre o nome de ressurreição. Jesus deu o primeiro testemunho quando, segundo os evangelhos, se referiu a João Batista como sendo a reencarnação de Elias. Noutra oportunidade, ele se referiu à reencarnação quando declarou aos seus discípulos que era necessário nascer de novo para conhecer o reino dos céus. A crença espírita é tão velha quanto o mundo, mas a linha mestra da crença espírita foi estabelecida por Kardec, usando a mediunidade e através da psicografia, ele publicou o Livro dos Espíritos, que levou para o mundo a era espírita. Toda causa deve proceder a um efeito. Assim, acontece com todos os acontecimentos da nossa vida. Tudo que praticamos na vida presente ou que praticamos na vida passada, estamos sujeitos a essa reação. É a justiça infalível para aqueles que praticaram ações deprimentes. A doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, é luz para iluminar a estrada do aperfeiçoamento. Se não existisse reencarnação, não haveria senão uma única existência corporal. Isso é evidente. Se nesse instante estamos vivendo nossa única experiência na vida terrena, por que somos todos tão diferentes? Por que temos todos aptidões tão diversas? Onde estaria a justiça? Admitindo-se uma sucessão de existências anteriores e progressivas, explicaríamos todas essas divergências. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. Assim sendo, as existências sucessivas seriam para a vida do espírito o que o tempo é para a vida do corpo. E a desigualdade que vemos tanto no campo moral como intelectual, inexplicada em outras teorias, encontra-se uma explicação simples, natural e lógica. Para darmos fundamento a essa lógica, é aconselhável a experiência. Portanto, damos a palavra à ciência. A regressão de idade é uma técnica comum, normal nos consultórios médicos e em todos os tratamentos que lidam com emoções e com a busca de maiores informações para ajudar os pacientes a entender o que aconteceu, para entender a problemática causa e efeito. Para poder fazer uma regressão de idade nos pacientes, nós precisamos levá-los a um estado hipnótico, ou seja, estabelecer uma comunicação direta com o inconsciente, com aquela parte da nossa mente que nós não conseguimos acessar naturalmente, mas que condiciona toda a nossa vida. Uma vez feito isto, onde o paciente permanece no estado normal, vivendo um estado alterado de consciência, ou seja, se livrando
das máscaras, dos bloqueios, das couraças que naturalmente nós carregamos, as portas estão abertas, o caminho está aberto, então nós conseguimos acessar a todas as informações. Então, a pergunta mais simples, como você está, como você passou esses dias, ou o dia anterior, ou a noite anterior, já é uma regressão de idade. Então, o mecanismo que a mente do paciente tem que fazer, o processo que ele percorre para chegar a essa resposta, a codificar essa resposta, é uma regressão de idade. A partir daí, nós conseguimos fazer essa pergunta indo além, mais para trás. Então, como se fosse um videocassete que é colocado no rewind e que reproduz todas aquelas cenas, todas aquelas situações que estão gravadas na fita, que no caso é a nossa mente. Agora, nós podemos, fazendo a pergunta, programar esse videocassete para responder de duas formas, ou de uma forma mais específica. Então, o que você fez naquele dia específico, naquela hora específica, ou se não, programar para que o paciente responda o que ele está vendo, o que ele está vivendo, o que ele está vivenciando e num momento mais amplo da vida dele. Então, você tem 16 anos, é a tua adolescência, ou você traz à superfície fatos marcantes da sua vida em positivo ou em negativo. Enfim, a imaginação, a sensibilidade do médico, do profissional no momento e do problema contingente do paciente levam a formular uma pergunta bem específica para a nossa mente para que haja uma resposta. Continuando na regressão de idade, ou seja, a medicina considera a regressão de idade até a vida intrauterina, porque é constatado e demonstrado que o feto percebe variações de tom, barulhos, variações de cor. Então, ele percebe o claro, o escuro. Tanto é que existem trabalhos que demonstram como fetos, como crianças que passaram uma gravidez ao som de música clássica, são crianças, são adultos que sucessivamente vão viver uma vida tranquila, uma vida serena, muito mais daquelas crianças, daqueles fetos que passaram uma gravidez ao som de música rock, de barulhos, etc. Continuando nessa viagem, nesse rewind desse videocassete, a regressão de idade se transforma em uma regressão a vidas passadas, onde nós trazemos à superfície o registro acásico das nossas lembranças. A partir daí, a medicina já não considera isso como fato comprovado, também porque ninguém foi para lá e voltou para dizer como é que é, mas considera isso como um elemento fundamental e necessário, às vezes, para poder responder a dúvidas que, de outra maneira, seriam inexplicáveis. Então, para nós, não faz muita diferença nessa situação se se trata de realmente uma reencarnação, uma vida passada, ou é uma fantasia do paciente, uma vez que isto ajuda o médico e o paciente a responder à questão e a resolver o problema do paciente, ajudando ele a melhorar a qualidade de vida, seja no que diz respeito aos efeitos, seja a encontrar as causas dos seus problemas. Para podermos visualizar melhor o que foi dito, apresentamos a seguir o exemplo de uma regressão a vidas passadas. Vamos conhecer a história de Ana e saber como ela conseguiu superar seus temores. Oi, amor. Ô, querido. Tudo bem? Tudo. Ai, Marcelo, me conta. Conseguiu alguma coisa? Fiz algumas entrevistas, preenchi algumas fichas, mas nada de concreto. Você sabe como é que são essas coisas, né? Meu amor, não fica assim, Marcelo. As coisas vão melhorar.